Eu sou Liciane Ribeiro, eu sou CEO sou CEO da Ribeiro Solar e sou coordenadora da Absolar aqui no estado do Paraná. Estou no mercado já desde 2015 e hoje vim falar um pouquinho para vocês de um tema que eu adoro, que é mobilidade elétrica. Comprei meu primeiro carro elétrico em 2016, levei no primeiro Fórum GD em Curitiba, a gente colocou lá dentro da FIEP, junto com o Thiago, que embarcou na maluquice à época, e quero falar um pouquinho para vocês dos desafios de mobilidade elétrica e o que a gente pode fazer. Como alguns sabem, eu sou uma das poucas arquitetas do setor, então eu gosto sempre de trazer a visão aí com um pouquinho de um olhar mais feminino para esse nosso mercado e trazer alguma coisa de ideia que eu acho bastante interessante. Então, dentro dos marcos que eu consegui aqui no estado, a gente conseguiu a adesão ao CONFAS do Paraná através da audiência pública com o então falecido deputado Schiavinato, né, que nos deixou aí no Covid, e participamos desse momento importante que foi a adesão ao CONFAS, que infelizmente também está aí terminando os seus 4 anos, então no Paraná, para quem aderiu nos últimos 4 anos, nós temos o término da isenção do ICM, voltando a pagar ICM integral agora, a partir de julho desse ano. Continuamos na batalha e peço ajuda de todos para esse pleito. Aqui, com o governo do governador, a gente conseguiu fazer um trabalho bastante interessante com o governo do estado do ano passado, que foi o surgimento do Renova Paraná, é uma linha de crédito que está ativa aqui no estado, que tem um subsídio de 5% da taxa de financiamento para os agricultores, para projetos até R$500 mil. Também conseguimos, no final do ano, a liberação para que esse programa fosse com módulos importados, e a gente tem avançado nesse tema. Um pouquinho sobre o que é a Ribeiro. A Ribeiro, então, é uma empresa familiar, a gente já está desde 1974 no mercado, a empresa dos meus pais. Eu comecei como LED, depois projetos PE, e fundei o Solar em 2015, então é meu filho aí dentro dessa empresa, a Ribeiro Solar, e hoje vocês conseguem ter acesso aos nossos preços, a nossa plataforma, fazendo o seu cadastro na plataforma do kitribeiro.industria.br. Então, quem não conhece ainda a Ribeiro como distribuidor de equipamentos, por favor, se cadastrem e venham cotar as suas propostas aí, seus geradores conosco, por favor, estamos à disposição para atendê-los. Como coordenadora do Solar, eu gosto sempre de trabalhar e posicionar o Paraná. Então, hoje o Paraná é o 5º no nosso Brasil. Infelizmente, vem perdendo posições e crescendo menos que a média nacional. Então, meu trabalho ainda é mais árduo, num mercado tão próspero como o solar, fazer com que o Paraná retome uma posição aí pioneira. Eu gosto muito de trazer esse gráfico aqui referente à projeção, né, que a Bloomberg faz da nossa matriz energética, para a gente saber que no solar a gente tem muita estrada pela frente. Então, a Bloomberg coloca que em 2050 o solar vai ser maior que a hídrica no Brasil. Então, graças ao bom Deus, acho que a gente tem muito que crescer e muito que fazer ainda, temos muito trabalho. Mudanças de lei ou não, ainda temos muito a fazer. Como arquiteta, então, eu sempre gosto de inovar, então a gente tem fornecedor de telha fotovoltaica com módulo de 16 watts, a gente já trouxe módulos de fachada, a gente tenta trazer módulos com transparência, e agora tem uma boa nova aí vendo da Feira da Alemanha, que a Longi terá no futuro breve os módulos de fachada, né, os BIPVs, que a gente pode usar como revestimento funcional, porque eu gosto de lembrar que na arquitetura a gente usa revestimento muito mais caro do que o nosso metro quadrado do solar hoje,
se a gente fizer uma análise por metro quadrado, nosso metro quadrado é R$ 500, hoje esse é o valor de um porcelanato na arquitetura. Então, se a gente for revestir uma fachada, o fotovoltaico sim pode vir a fazer parte desse jogo, a gente sabe da queda de produção, mas no preço de metro quadrado por metro quadrado de revestimento, a gente tem que ficar atento nesse contexto. Só finalizando aqui, a parte do que a Ribeiro faz, então hoje a gente tem como os principais parceiros a SolarEdge, a Sungrow, a Fronius, as estruturas da Solar Group, meu querido amigo e presidente da Absolar, o Ronaldo, e de módulos, que sei que está tendo uma palestra praticamente simultânea, todos remotamente, JA, Longi, Canadian, que estão num painel aí. Vamos entrar no tema aqui, eletromobilidade, como falei para vocês, comprei o primeiro carro em 2016, e a gente instalou o primeiro inversor solar com carregador de carro elétrico em 2019, na Ribeiro, 2020, no ano do Covid ali, e a gente fez todos os testes para poder trazer e importar os produtos. Então, falar de mobilidade elétrica, a gente trazer essa discussão de que parece um futuro muito distante, mas hoje a quantidade de carros híbridos e carros elétricos disponíveis já é muito vasta a gama, ainda é um produto caro, mas com certeza hoje, com o valor do carro convencional, ele se tornou muito mais viável. Eu vou falar um pouquinho da nossa solução, que para a mobilidade elétrica ela é muito interessante, porque ela traz essa parte da segurança tão discutida na questão do carregamento veicular, quando a gente trata das residências. A gente já tem visto notícias aí de casas pegando fogo, exatamente por não cuidar desse carregamento veicular. O carregamento veicular está muito condicionado à potência do carregador, e existe sim, a gente recebe o carro com plug padrão, que eu costumo chamar padrão Lula, né? O plug que ele não necessariamente vai se encaixar numa tomada que você vai ter a certeza se ela está aterrada ou se ela tem a corrente necessária, podendo ficar até 12 horas carregando. Então, é importante, sim, essa recarga com o equipamento adequado, principalmente no que se trata quesito proteção, seja do carro, quanto do nosso bem mais precioso, né, nossa família. Então, comprar o carro e não se adequar a uma situação de carregamento, eu acho uma coisa muito perigosa e que a gente merece a nossa atenção. A solução, então, que a gente vende comercializar hoje da SolarEdge, ela combina as duas fontes, né? O que significa isso? Que eu consigo puxar 16 amperes do fotovoltaico diretamente e 16 amperes do quadro, totalizando ali 32 amperes e proporcionando uma carga muito, muito rápida ao meu veículo. Dentro da experiência que eu tinha com os carregadores que a gente vendia anteriormente, a BB e Siemens, de 4,5 kW, o da SolarEdge entrega 7,4 kW e tem essa facilidade, toda essa gestão. O que eu gosto muito da funcionalidade, que acaba aparecendo na palma da mão quando a gente tem a solução instalada, é a recarga com excedente de energia solar. Então, voltando ao tema aqui no Paraná, a partir do mês que vem eu passo a pagar 29% da energia que eu devolvo ao poste, porque não gerenciá-la de uma forma inteligente e colocar o excedente na bateria dos carros. Essa funcionalidade, ela consta já no aplicativo, vocês conseguem selecionar dentro do mesmo gerenciador do inversor, e mais outras funcionalidades que eu acho bastante interessante. Aquelas que eu não uso, sou sincera em dizer, acionar carregamento remoto, ligar o ar-condicionado do carro porque quero que refrigere. Não dá tempo, gente, isso não dá tempo, mas o bacana é a gente conseguir ali analisar a recarga do veículo por quilowatt, por quilômetro e fazer um comparativo de como é que está o teu consumo. No nosso caso, que a gente
há mais de ano, eu consigo saber como foi meu consumo de janeiro do ano anterior e fazer todas aquelas análises que a gente faz das contas, né? A gente consegue ver como é que está a performance do carro e esse carregamento. Inclusive, tempo de recarga, então, como é que está a recarga num dia de sol pleno, como é que está uma recarga num dia chuvoso. Uma pergunta recorrente também que me fazem é, se eu chego em casa e não está com energia solar, como eu faço? A gente acessa um botão na parte inferior do inversor fotovoltaico e ele libera o carregamento da fonte CA, então. Entrando um pouquinho sobre o detalhe de carregamento, falando em mobilidade urbana, a gente precisa do carregamento rápido, principalmente se eu quero me deslocar em maiores distâncias. E daí tem vários detalhes que eu, sinceramente, mesmo trabalhando, acabo sofrendo as consequências no dia a dia. Hoje eu troquei meu carro elétrico por um carro híbrido, porque eu já levei muitas horas para chegar em Guarapuava, Ponta Grossa, Joinville, Balneário Camboriú, então eu desisti, sinceramente eu desisti, eu quero chegar na praia, pelo menos, né, então eu tenho usado o híbrido, uso 50 quilômetros no elétrico no dia a dia dentro da cidade e tenho o backup da bateria. O meu primeiro carro, ele tinha o backup de gasolina, que era 8 litros, porém, eu fazia só 100 quilômetros, então, uma viagem para Guarapuava que leva 5 horas, eu levei 8, uma viagem para Ponta Grossa que levava 2, eu levei 3,5, quase 4, porque tinha que parar fazendo as recargas. O Paraná é o único estado que possui uma eletrovia, a gente tem pontos de recarga rápida. E daí, falando um pouquinho desse conceito do que é a carga rápida, que é a entrega da bateria em CC diretamente na corrente da bateria do carro, e quando a gente fala do carregamento CA, a gente tem que passar por esse mecanismo dentro do carro, que é esse onboard charger, que faz a conversão da nossa corrente alternada para a corrente contínua para injetar na bateria. Então, aviso aos clientes consumidores de veículos elétricos, o híbrido não recarga no fast charge. O híbrido só recarrega nos pontos de conexão convencional, então nos carregadores menores que a gente tem na residência, ele não consegue carregar diretamente no CC. Então esse modelo CC e CA a gente fala única e exclusivamente quando a gente tem o carro elétrico, que o plug inclusive é um pouquinho diferente, é um pouquinho maior. Eu vou avançar aqui. Luciane, você tem 1 minuto, tá? Tá bom, perfeito, já vou encerrar. Então, a SolarEdge está vindo aí com uma solução de integração total com a residência, trazendo plugs e coisas junto, aí no mesmo sistema de carregamento. E eu vou trazer aqui umas ideias de arquiteta maluca que gosta de inovar. Por que a gente não começa, então, agora a projetar bicicletários com carregador, para carregar também bicicletas e motos, e por que a gente não transforma agora desse nosso carport um ponto de recarga eficiente e também com inovação da arquitetura? Então, aqui algumas ideias do que a gente pode vir a fazer, gosto muito desse módulo com transparência, e por que não a gente ser mais inovador e trazer aos arquitetos aí um domínio, trazendo o carport como destaque nesse conceito da mobilidade e trazendo o fotovoltaico totalmente integrado. Por último, vou aqui só complementar com dois cases que eu fiz, que foram interessantes. A gente fez a Irex e a Agrária, são 2 cooperativas aqui no estado, e a gente pôs um ponto de recarga junto no inversor convencional. Então, nesses 2 sistemas, eles são todos SolarEdge, e nós fizemos uma vaga de recarga. A ideia aqui, não só carregar bicicletas, mas também carregar as empilhadeiras e transpaleteiras das 2 unidades. Então, além de fazer o fotovoltaico, gerar energia, nesses 2 casos, nós colocamos um inversor menor com carregamento. Esse parceiro que fez a instalação aqui foi a Platos, é um projeto totalmente dele, e a Ribeiro fica muito honrada de participar de projetos como este. Então, eu trago aqui as minhas soluções aí para eletromobilidade, para a gente trazer o fotovoltaico mais integrado, e agradeço a todos imensamente pelo carinho, pelo tempo
e peço desculpas pelos delays aí do comecinho da apresentação. Beijo grande a todos vocês.